Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 13 de abril de 2026, e nessa segunda-feira, às 5h30, nós estudamos esta obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Essa obra maravilhosa, apesar de ser muito triste, né? De Ivone pelo espírito Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão. Nós estamos estudando a terceira parte desse livro, no capítulo 1, que tem por título, né? É a conclusão. E meu pai enviará outro consolador. Hoje, na verdade, nós vamos iniciar o capítulo 2. O capítulo 2, né? Então, vamos inicialmente, né, levar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, o médico das almas, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, agradecendo primeiro tudo que nós temos recebido, são muitas as bênçãos, né? E também pedir a Deus que nos dê ombros fortes para que possamos seguir a nossa caminhada, buscando a nossa renovação, a nossa evangelização, a nossa mudança de comportamento, para que possamos cumprir com os nossos objetivos, com a nossa missão. E também pedir a Deus que abençoe nosso lar, nossos familiares, amigos, toda a comunidade que nos cerca e também aqueles nossos irmãos menos felizes. Aqueles irmãos que estão sofrendo nesse momento. São muitos os que sofrem, são muitos os desamparados, são muitos aqueles que estão com graves problemas emocionais, passando por processos obsessivos, aqueles vítimas da dependência química, aqueles vítimas do seu próprio egoísmo, da sua própria vaidade, do seu próprio orgulho. E por isso muitos fazem sofrer, e irão sofrer no futuro, não é? Porque faz parte da lei, não podemos ferir o nosso próximo. Jesus mesmo disse, a cada um segundo as suas obras. Então, pedimos a Deus misericórdia para todos esses nossos irmãos em sofrimentos. E assim, envolvidos por essas bênçãos, que sempre caem sobre cada um de nós, vinda do coração do Pai, pedimos a Deus a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Capítulo 2, Dramas da Obsessão, terceira parte. Diz assim doutor Bezerra de Menezes. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Doutor Bezerra de Menezes que narra essa história, né? Diz ele. De posse de tão preciosas informações, é o capítulo 2 da terceira parte. De posse de tão preciosas informações, estabeleci um único programa lícito perante as leis da fraternidade. Tentar a reeducação dos litigantes, à base da cristianização das suas individualidades espirituais. Muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentar-se-ia longo e espinhoso, através de uma ou mais reencarnações. Como nós já cansamos de estudar aqui e falar, Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecador seja evangelizado. E ele quer a morte do pecado, o fim do pecado, né? Então, aqui, doutor Bezerra fala que o único, ilícito, verdadeiro, efetivo programa perante as leis da fraternidade para a reeducação daqueles antagonistas à base da cristianização das suas individualidades espirituais seria o quê? A fraternidade, o perdão, eles se auto-perdoarem. Mas ele sabia que esse tratamento, podemos dizer aqui, não ia ser uma coisa que ia acontecer de um dia para o outro. Era longo, espinhoso, né? Como diz Joana de Anjos, trabalhoso. E talvez levasse
mais de uma reencarnação. Que uma reencarnação só não ia dar para corrigir tudo aquilo, né? Não ia dar para apagar tanto ódio, tanta raiva que esses irmãos tinham de um para com o outro. E ele continua aqui. Seria tarefa árdua para nós outros, que os deveríamos aconselhar e instruir. Então, seria uma tarefa trabalhosa para Dr. Bezerra e para todos aqueles espíritos do bem que iam se envolver nessa tarefa, né, de reeducação. Porque educar não é uma coisa simples e fácil, não, né, gente? E ele diz aqui, seria tarefa árdua para nós outros, que os deveríamos aconselhar e instruir, auxiliando-os no reajustamento indispensável. Mas seria necessário, imprescindível, que assim fosse. E tanto eu, Bezerra de Menezes, como meus dedicados companheiros de trabalho, estávamos dispostos a tentar o certame, uma vez que outro não seria o nosso dever de cooperadores do grande mestre Nazareno. Esse dever de todo trabalhador de Jesus. Esse. Ajudar na recuperação dos nossos irmãos mais sofridos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aliás, cumpre ao obreiro tão somente a realização dos serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução. Se o mestre nos apresenta o trabalho, nós não temos que discutir se será, senhor, que eu estou à altura? Será, senhor, que esse trabalho não é muito pesado para mim? Se é muito difícil? Aí eu lembro de Ananias, né? Quando Jesus o convidou, o convocou, nem convidou, o convocou a ir até uma hospedaria onde Saulo estava lá, perdido, desorientado, desequilibrado e cego. Ananias inicialmente disse, Senhor, estou aqui. Aí Ananias disse, me diga o nome do homem que eu devo procurar. Quando Jesus disse, Ananias deu a titubeadinha, né? Senhor, esse homem, o senhor tem certeza? Tem certeza? O senhor sabe quem ele é? O senhor sabe qual é o projeto desse homem? Jesus virou para ele, eu quero que você vá lá. Ele é meu vaso escolhido. Ananias disse, tudo bem, senhor. Lá vou eu, lá vou eu. Então, ele só fez um alerta, né? Será que Jesus talvez tivesse esquecido quem era Saulo? Mas já a partir do momento que ele disse assim, Jesus, eu lembro sim, eu quero que você vá lá. Ele disse, Senhor, estou aqui. Também foi assim com Maria. Quando o anjo a procura, né? E diz a ela que ela vai dar à luz ao mestre, ao criador, né? Ao criador, não, ao mestre, né? O nosso mestre, ela diz o que para ele? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Aqui está a vossa serva, a seu serviço. Não procurou dizer isso. Ela apenas disse assim, Senhor, eu ainda não conheço o homem. Como é que eu vou engravidar? Eu ainda não sou casada. Foi a única dúvida dela. Como é que isso vai acontecer se eu ainda não sou casada? Aí Jesus, o anjo, falou com ela, disse, aqui está sua serva, pronta a cumprir com a sua vontade. Assim foram os grandes espíritos. Os grandes espíritos. Até Francisco, quando, não interpretando corretamente, inicialmente, que Jesus pediu a ele, quando Jesus disse, Francisco, ergue a minha igreja. Ele, pode deixar, senhor. Ele não entendeu o que era, senhor. Francisco, ergue a minha igreja. Ele não entendeu. Ele pensou que era a igreja física. E foi lá, consertou a igreja. Jesus falou, não, Francisco, ergue a minha igreja. Ele foi lá, ergueu um monte de igreja que estava caída e ele levantou. Até que Jesus explicou para ele o que queria. Mas ele disse, ó, mesmo equivocado quanto ao que era para fazer, ele, estou aqui pronto para fazer o que o senhor quer. Assim devemos agir. Assim, quando o senhor nos pede alguma coisa. Por quê? Porque o trabalho só chega
quando o trabalhador está pronto. Se Jesus nos solicita a nossa ajuda e nos pede, façamos alguma coisa, é porque ele sabe que nós estamos prontos para isso, né? Então, o doutor Bezerra diz aqui, aliás, isso aqui seria bom a gente sublinhar, cumpre ao obreiro é aquele que faz a obra, tão somente a realização dos serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução. Na noite seguinte, a nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das duas falanges em apreço, a falange de Guilherme, né? Oh, desculpe, é que eu já confundo com a história dos bastidores da obsessão. A falange do Ildebrando de Azambuja e a falange da família Aboab, né? Na noite seguinte, a nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das duas falanges em apreço, realizou-se a reunião dos médios de minha confiança, diz o doutor Bezerra. Realizou-se a reunião dos médios de minha confiança, por mim solicitada, e eu e mais alguns obreiros ligados à agremiação terrena, patrocinadora do feito, levamos ao fenômeno da incorporação o antigo rabino, que era o Timóteo, e seus filhos, Joel, Rubens e Saulo, se eu não me engano. Né? Em verdade, ser-nos-ia dispensável aquela reunião. Resolveríamos, sim, o lamentável drama espiritual, dispensando o concurso humano, a ajuda humana. Mas três fatores existiam, poderosos, que nos animavam ao feito. Então, o doutor Bezerra está dizendo o quê? Que ele poderia, ele e os espíritos que estavam ali sob sua confiança, poderiam resolver aquilo, sem a ajuda da equipe humana, da equipe encarnada. Mas ele preferiu que a equipe encarnada participasse. E ele vai dar três motivos, né? Três fatores para que eles participassem. Ensinamento e aprendizado para os próprios homens, que urgentemente necessitavam conhecer os grandes dramas da humanidade, distendidos para o túmulo. Esse foi o primeiro. Segundo, ensejo. Ensejo quer dizer oportunidade de progresso para os médios e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim se habilitariam à prática de inestimável feição de beneficência. E mais, que é o terceiro, facilidade para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita. A questão do choque anímico, cujo aspecto impressionante é de grande importância para um desencarnado. Então, ele bota aqui o porquê, né, dele ter, apesar de não precisar, se utilizado da equipe encarnada. Então, vou até repetir os fatores aqui, né? Ensinamento e aprendizado para os próprios homens, que urgentemente, e ele usa essa palavra, né? Urgentemente necessitam conhecer os grandes dramas da humanidade, distendidos para o além-túmulo, que esse drama que começa aqui, mas tem continuidade na erraticidade, oportunidade de progresso para os médios e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, aprender a servir, né? Auxiliar, que assim se habilitariam à prática de inestimável feição da beneficência e mais facilidade para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita. Iam receber o choque anímico, cujo aspecto impressionante é de grande importância para o desencarnado. Nós, que não participamos efetivamente desse trabalho, que só ouvimos, estamos aqui ouvindo a história acontecer, né? Os dramas, as dores, as infelicitações. Nós não estamos aprendendo muito?
Eu, pelo menos, estou. Que lição, né? Porque tem gente que poderia estar pensando assim: nossa, eu poderia ser a Zambuja amanhã. Eu poderia ser a Boab amanhã, sabe por quê? Porque eu estou aqui me corroendo de ódio por alguém que me passou a perna, por alguém que fez isso e aquilo comigo e com a minha família. Então, eu estou aqui só matutando o que eu posso fazer para arrebentar com aquela pessoa que me fez sofrer lá em 31 de fevereiro de 1248. Eu estou aqui só elaborando, não é isso? Aí, porque 31 de fevereiro de 1248 é uma data importantíssima, né? O sujeito me pegou, me arrebentou nessa data. E eu estou aqui só pensando o que eu posso fazer para devolver, entendeu? E aí você vê uma história dessa. Aí você já para assim, para. Como é que é o negócio? Vingança? O pessoal não diz que a vingança é um prato que se come frio, né? Porque você deixou a dor esfriar, a coisa esfriar. Então, para um prato esfriar, leva tempo, né? Por isso que eu falei 31 de fevereiro. Não sabe, gente, que é uma brincadeira, 31 de fevereiro, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu boto assim, porque essas datas que ninguém lembra quando que aconteceu. Quer dizer, guarda a raiva de alguém e pergunta assim, quando foi isso que aconteceu? Aí você fica assim, eu não lembro quando aconteceu, mas aconteceu. Para você ver, né? Como é que a coisa é. Então, aquele que está pensando assim, né? Eu estava pensando aqui, né, Denise? Denise, assim, pensando, né? Eu estava aqui planejando como eu faria para pegar a Rose da esquina lá, porque lá nessa data aí ela fez aquela comigo, ela já, opa, como é que é o negócio? Esse troço pode levar 300, 400 anos, a Rose pode correr atrás de mim durante 300 anos, e logo agora que eu estou com as perninhas bem fracas, que ela não vai conseguir correr tanto de mim, né? Que a minha perna é mais comprida que a dela, ela para e diz, não, que negócio é esse? Para por aqui, porque quando a Rose correr atrás de mim, que ela tem a perna mais comprida, ela vai me pegar. E aí a gente vai embolar no chão, na poeira, vai se arranhar todo. Depois vai as duas para UPA, que as duas já estão velhas, cansadas, né? Não, para por aí. Então, quando a gente escuta essas histórias, são muito boas, a gente já começa a parar assim. Eu acho que vale a pena dar uma esquecidazinha nesse negócio, né? É bom a gente ver, ouvir falar dessas histórias, porque isso faz com que a gente pare para. Deixa eu pensar melhor nesse negócio, verdade? Afinal, isso aconteceu há 300 anos atrás, né? Deixa para lá. Claro, claro, o negócio dói. Então, é bom. Por isso que o doutor Bezerra está falando aqui, ó, aprendizado para a equipe, para os cooperadores terrestres e aprendizado para nós, que estamos só ouvindo. Que aprendizado a gente faz? Aí ele diz aqui, os debates com o presidente da mesa eram vivos, eloquentes e acres. Acres quer dizer amargos, duros, né? Por parte de Timóteo e de Joel, que era o filho mais velho, e o pai, que morreram juntos, né? E menos resolutos por parte dos jovens Saulo e Rubem, porque eles eram mais crianças, não morreram na fogueira, mas morreram na sala de tortura, né? Mas os dois, o Timóteo e o Joel, eram os mais empedernidos, né? Os mais rebeldes, os mais revoltados, né? Que se diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão. Então, Saulo e Rubem, eles eram mais o eco, né? Falavam, era aquela coisa de repetir o que o pai e o irmão mais velho falavam, né? Que se diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão, como que obsidiados os seus espíritos pela ação constante de duas vontades mais poderosas. Na realidade, era como se o pai e Joel estivessem, ao longo desses 300 anos, também obsidiando os dois mais jovens, entendeu? Porque eles ficavam o tempo todo
falando em vingança e exigindo dos dois menores que eles também buscassem se vingar. Então, o pai e o irmão mais velho se tornaram obsessores do Saulo, que devia ter uns 15 anos, e do Rubens, se eu não me engano, que devia ter uns 13 anos quando morreram. Então, eles passaram a ser obsessores dos dois mais jovens. Olha que coisa triste, não é? E ele diz aqui: era pela ação constante de duas vontades mais poderosas. Gente, vocês já perceberam que às vezes tem pais que odeiam muito alguém e levam os filhos à desgraça por envolvê-los no seu processo de vingança? Eu ouvi uma história dessa uns 2 anos atrás, de uma família que era um pai que tinha uma filha e ele adota uma outra filha. E mais tarde, ele era um homem que tinha posses. Mais tarde ele morre e deixa a herança dele para a filha biológica e para a filha adotada. A filha biológica não aceita que a filha adotada receba o mesmo que ela como parte da herança, 50%. Essa filha adotada já tinha se casado com outro homem, mas não tinha filhos. E a filha biológica tinha se casado, o marido já tinha morrido, e ela tinha 2 filhos, os dois estudando de medicina. Ela ficou com tanta raiva da irmã, porque ela queria que a irmã abrisse mão da fortuna. E a irmã disse que não ia abrir, que ela tinha direito. Ela foi adotada, registrada, e o pai deixou em testamento. Sabe o que a filha biológica fez? Convenceu os 2 filhos dela a tramarem a morte da irmã adotada. E ela convenceu os 2 filhos. E os 2 filhos mataram a tia. Mais tarde, a polícia descobriu. Ela e os filhos foram presos. 30 anos de cadeia para cada um. A irmã adotada morreu. A irmã adotada morreu. Quem ficou com a herança? O marido da irmã adotada. Um estranho. Porque ele era casado, comunhão de bens, com a irmã adotada. Ela, que é a filha biológica, foi presa. Os 2 netos foram presos. A irmã adotada morreu. Quem ficou com a herança? O estranho, que era o cunhado dela, casado com a irmã adotada. Então, ela, mãe, obsidiou os filhos de tal maneira que levou os filhos a cometer um assassinato. Entendeu? Ela amava os filhos dela. Claro que ela amava os filhos dela. Ela esperava que a herança fosse ficar para ela deixar para os seus filhos. Mas ela seduziu os filhos dela para o mal, levou os filhos dela para o mal. E é uma obsessão. Ela destruiu a vida dos 2 filhos. E ela amava. Como o Timóteo e o Joel amavam, ele amava os 2 filhos mais novos. Como o Joel amava os 2 irmãos mais novos. Mas era um amor tão doentinho que eles não perceberam que estavam obsidiando os 2 mais novos. Como essa mãe que levou os 2 filhos à desgraça. Entendeu? Ela obsediou os 2 filhos e tornou os 2 filhos dela assassinos. Olha que coisa terrível. Quantas histórias dessas você já ouviu? Pais que levam os filhos a cometer um crime para livrar uma honra, para alguma coisa que envolve os filhos numa sujeirada. E quando o escândalo acontece, vai pai, filho, filha, todo mundo preso. Mãe, irmão. A gente não vê isso? Claro que vê. A família toda destruída. Então, eles aqui. O eco das ações do pai e do irmão, como que obsidiados os seus espíritos pela ação constante de 2 vontades mais poderosas, do Timóteo e do Joel. Ponderados, profundos e não menos vivos e eloquentes por parte do presidente, que trazia a seu favor, a par de outros fatores, 4 séculos de progressos gerais e ainda a lógica irrefragável e vigorosa fornecida pela doutrina espírita. E seria belo vê-los e ouvi-los. Essa é a palavra dos orientadores, né? Tentando
fazer com que aquelas pessoas compreendessem o mal do que elas estavam envolvidas. Confesso que sorri de sincero júbilo, diz doutor Bezerra de Menezes, contemplando os meus disciplinados pupilos. Muito bonito isso, né? Doutor Bezerra dizendo assim: confesso que sorri de sincero júbilo, sorri de alegria, né? Sorri de alegria, contemplando os meus disciplinados pupilos, quer dizer, alunos, podemos dizer, empenhados em tão formosa peleja transcendental a benefício do próximo. Ele ficou feliz de ver os pupilos dele fazendo aquele trabalho de amor, tentando ajudar aqueles espíritos sofredores. E o coração se me dilatando em fervoroso desejo da vitória do amor. Acionei intuições ao presidente dos trabalhos, doutor Bezerra, dizendo que procurou inspirar, né, o presidente dos trabalhos, auxiliando quanto possível no generoso empreendimento. Ele ali enviando, né, vibrações para aquele homem que estava dirigindo os trabalhos. Ele, Timóteo, dir-se-iam, então, o quadro vivo de duas épocas que se empenhavam em lutas. O presidente dos trabalhos e Timóteo estavam ali, né, já, vamos dizer assim, se digladiando, né? Mas um pelo bem, se enfrentando ali, eles, cada um colocando o seu pensamento, o seu desejo, né? As suas aspirações, fossem boas ou não. Ele e Timóteo diziam, então, o quadro vivo de duas épocas. Timóteo, que estava preso lá 400 anos atrás, e o presidente, que vivia a atualidade. Para resistir ao tempo, uma que era sombria, né? Uma época que era sombria, Timóteo, e cheia de amarguras. Ele relembrava essa época, recordando um pretérito de opressões para implantar as luzes do conhecimento e da esperança, convidando a criatura à liberdade através da verdade. A outra, que trazia o futuro por fanal, sobre as alegrias do Consolador. Ambos cultos. Timóteo era o rabino, né? Conhecedores do terreno filosófico que representavam. Os seus discursos lembrariam a oratória das academias gregas, onde os mais belos temas filosóficos eram levantados para debate, que honrariam oradores e ouvintes. E 2 horas de argumentações se escoaram, durante as quais a inusitada tragédia de Lisboa foi citada e revivida através do verbo queixoso e magoado dos antigos judeus, com toda a patética amargura da sua realização, esgotando os médiuns, que se viram obrigados a elevar do ouvido uma época já desaparecida nas dobras do tempo e os seus problemas sob injunções irresistíveis de um formoso, mas penoso fenômeno tornado, torturante, pelo choque dos fluidos contundentes que seu ódio e suas dores emitiam. O choque anímico. Então, quem tem, ou já teve, ou tem lá no PDF, aquele livro do Hermínio de Miranda, Histórias que os Espíritos Contaram, são diálogos das doutrinações que eram realizadas por Hermínio de Miranda e mais alguns companheiros na casa dele, porque ele fez durante muito tempo reuniões mediúnicas na casa dele. Era um grupo seleto, médiuns, eu conheci alguns, muito bem preparados, que trabalhavam lá, fazendo essas doutrinações. E essas, às vezes, uma reunião de 2 horas ou mais era de doutrinação de apenas um só espírito. E nesse livro, Histórias que os Espíritos Contaram, é uma série, tá? O primeiro é Histórias que os Espíritos contaram. Depois tem
A filha do vizinho. Depois eu vou botar aqui para ele. É uma série. Começou com esse. O primeiro livro é a história que os espíritos contaram. Depois a série, cada uma vai ter um título, cada livro vai ter um título, mas essa série vai receber esse nome: História que os espíritos contaram. Mas são 5 livros. Muito bom. Doutrinações longas, de 2 horas. Às vezes, um espírito por reunião, apenas. Esses espíritos assim, endurecidos. Então, aqueles que trabalhavam, os médios, os doutrinadores, tinham que ser espíritos muito bem preparados. E o Hermínio era um desses doutrinadores. Tem uma história que eu acho fantástica, que ele conta de um espírito, né? Que ele tinha um problema muito grave. Qual era o problema? Ele tinha uma grande amargura contra um irmão, porque o irmão dele foi dependente químico. Já havia desencarnado. E ele nunca conseguiu ter um bom relacionamento com esse irmão, porque ele não aceitava, entendeu? Esse irmão que tinha esse problema, essa dificuldade, essa doença, né, que a dependência química é uma doença. E ele muitas vezes tentou com o irmão, não. E era aquela coisa, sabe? Ele nunca procurou o irmão, ele sempre. Mas, ao mesmo tempo, durante muitos anos, o grande receio que o Hermínio tinha é que um dia, durante uma doutrinação dessa, essa história da família dele caísse na mesa mediúnica. O espírito chegasse e pimba. Então, até que um dia aconteceu. Ele está lá falando, meus irmãos, precisamos perdoar, precisamos agir assim, assim, assado, né? Olhe para o seu próximo, você precisa amar esse próximo. Ele está num discurso desse com o espírito. E o espírito olha para ele e quase, tipo assim, mas que hipocrisia sua, né? E por quê, meu irmão? Você foi amoroso com o seu irmão? Ele disse que quando o espírito falou aquilo, ele disse que tomou, porque era o grande medo dele, que um dia ele tomou aquele choque, sabe? Que o espírito falou para ele: que beleza, hein? Você aí, falando de amor, vamos amar todo mundo. E você? Como é que você tratou o seu irmão? Aí ele, aí ele respirou fundo e, com a experiência que ele teve, ele disse: obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Realmente, você hoje está me fazendo ver a verdade. Eu não fui um bom irmão. Aí ele fala, né? Que ele realmente, ele não fez aquilo que ele estava falando. E isso trouxe para ele muito sofrimento. Porque o irmão dele tinha desencarnado. E como agora fazer as pazes, né? E aí ele diz que para aquele espírito que ele deu, aquele espírito deu nesse momento a oportunidade para ele de reconhecer o que ele errou. Mas que, por ele ter agido assim, não significava que as palavras dele eram falsas. Que o que ele estava recomendando era o correto a fazer. Até para que o espírito não passasse pelo sofrimento que todos esses anos ele passou, porque não ter se reconciliado com o irmão enquanto o irmão estava aqui a caminho. Entendeu? Então é maravilhoso. É cada depoimento, cada espírito que chega ali traz aquele ensinamento. Isso é muito bom para os médios, porque eles terão oportunidade de ver doutrinações longas, complexas, e poderão ter muito aprendizado a fazer. Eu vou ver se eu tenho esses PDFs, eu não sei se tenho. Vou ver se tenho, que tem uma que também eu mando para vocês. É muito interessante esses livros. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, um minutinho. Eu vou aqui só para ver se eu acho. São livros antigos. Se eu achar aqui. Ah, eu achei alguns. Não sei se estão todos aqui, né? Mas eu achei alguns que já. Eu achei 3, mas tem outros. Um é esse aqui, ó. É A Irmã do Vizir, tá? A Irmã do Vizir é um desses livros de
Tá dando para vocês verem, né? A irmã do vizir. Não tá dando para ver, não? Né? A irmã do vizir é um deles. O outro é esse, ó. A Dama da Noite e outras histórias que os espíritos contaram, tá vendo? A Dama da Noite. O outro é O Exilado, também da coleção História que os Espíritos Contaram. Aqui estão três, e está faltando um, que é Histórias que os Espíritos Contaram, que a capa é essa, Histórias que os Espíritos Contaram, que é o número 1. Tá? Então, o Exilado é o número 2, a Dama da Noite, a Dama da Noite é o número 3, e a Irmã do Vizir, a Irmã do Vizir é o número 4. E o número 1 é histórias que os espíritos contaram. Coleção, tá aqui, ó. Coleção Histórias que os espíritos contaram. Então, são essas doutrinações longas, mas que são. Gente, agora tem o detalhe, não vamos esquecer. É tudo história que a gente já ouviu contar em algum lugar. Porque os dramas humanos são quase tudo a mesma coisa. Tratam de quê? Orgulho, vaidade e egoísmo. Não tem nada assim que a gente diga, nossa, isso vem do outro planeta. Não. É tudo envolvendo orgulho, vaidade, egoísmo. E são esses dramas, entendeu? Então, quem quiser, eu vou ver se eu tenho o PDF e mando para vocês. Muito bom. Todo dia ler uma doutrinação dessa, você vai ver quanto aprendizado vocês têm a melhor aprender. Aí ele diz aqui, continua aqui, né? Ele vai dizer, e 2 horas de argumentações se escoaram, durante as quais a inusitada tragédia de Lisboa foi citada e revivida através do verbo queixoso e magoado dos antigos judeus, com toda a patética amargura da sua realização, esgotando os médios, que 2 horas de doutrinação, né? Esgotando os médios que se viram obrigados a elevar do ouvido, quer dizer, do esquecimento, né? E quer dizer, retirar do esquecimento, que eram os 4, estavam ali doutrinando os 4. Uma época já desaparecida nas dobras do tempo, e os seus problemas, sob injunções irresistíveis de um formoso, mas penoso fenômeno tornado torturante pelo choque dos fluidos contundentes que seu ódio e suas dores emitiam. Mas, subitamente, surgiu Esther em plena reunião, tornando-se visível aos comunicantes e videntes. Esther, a Virgem sacrificada, que depois de 4 séculos de ausência, eles estavam há 400 anos sem receber notícias dela. Retorna aos seus, à sua família, né? Mais formosa sob a estruturação espiritual do que jamais o fora na terrena, na vida terrena, coroada de rosas, agora recordando as flores preferidas da mansão judaica, um jato de luz azul a irradiar ondulações sublimes ao redor de toda a sua configuração espiritual. Era um espírito, né? Elevado, com toda a sua beleza, a sua energia, né? Essa energia purificada, sem guardar raiva, rancor, né? Evocando a imagem das virgens que sucumbiram, não mais dos circos de Roma para o suplício à frente dos leões, mas em novas arenas, onde as feras seriam antes as hienas humanas, envoltas em sotainas e capuzes negros clericais, sotainas, aquelas botas, né? E capuzes, botas, capas, né? E capuzes negros clericais. Não era assim que os inquisidores atacavam as casas? Vinham com aqueles capuzes, com aquelas capas, todos de preto? Né? Então, ela diz aqui, as virgens agora não morriam nos circos, quer dizer, há 400 anos, quando Esther morreu, não foram jogados aos leões, lá em 1500 e pouco, mas foram em outras arenas, onde foram atacadas, envoltas
por aquelas feras que seriam antes hienas humanas, envoltas em sotanas e capuzes negros, clericais. Aí é que está o detalhe. Pior ainda, né? Travestidos de servidores do Senhor. Aí que a coisa é pior ainda. Os homens do chamado Santo Ofício, de abominável memória. Então, nós vamos parar por aqui. Né? Dia 20 de abril. É 20, não é isso? 20 de abril. Nós continuaremos no parágrafo 6, que começa assim: tomadas de um deslumbramento que tocava as raias do pavor. É o parágrafo número 6. Coloquem aí. Parágrafo 6, dia 20 de abril de 2026. Maravilhoso texto, né? Quanto ensinamento o doutor Bezerra está trazendo para a gente agora. Né? Nos alertando. Show vingança. Show desejo de fazer o mal para o outro. Chega disso. Isso só piora as coisas para todos nós. E como piora, né? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, né? Que nos envolva na sua infinita misericórdia, para que nós possamos agora, com esse novo aprendizado, né, que nós estamos recebendo, fazer uma repaginação na nossa vida, nos nossos sentimentos, para que a gente jamais, no futuro, possa passar por essas coisas assim. É lógico que nós somos espíritos ainda numa caminhada. É lógico que, de vez em quando, a gente ainda vai ter umas raivas, mas que essas raivas nossas não durem mais que uma semana, talvez até um mês, mas não deixa passar disso. Não deixa passar disso. Sabe por quê? Porque senão ela cria raízes. E depois que cria raiz, fica pior, mais difícil de tirar. É igual aqueles parafusos que enferrujam. E quando você quer tirar, é difícil de tirar, não é? Porque você, acaba arrebentando. Se ele está preso no móvel ou no instrumento qualquer, aquele parafuso, e se ele tiver preso, ele acaba estragando o móvel, estragando o aparelho. Porque você, faz tanta força para tirar que quando ele sai arrebentando tudo. Então, não deixa passar de um mês, não. Porque criou raízes. E tudo que cria raiz, para tirar, é mais difícil. Quem já trabalhou na roça, tenta tirar uma touceira daquele capim na valha. Sabe o que é o capim na valha? É um capim que faz uma touceira. Tem gente que capina, só corta a folha e deixa a raiz, né? Aí, quando você quer tirar uma touceira de capim na valha, você tem que pegar uma cavadeira, cavar em volta da raiz toda, fazer um buraco em volta da raiz para poder arrancar a raiz, a touceira com a raiz. Porque se você deixar um pedacinho da raiz, aquele mato brota novamente. Aquele capim na valha brota. Então você tem que cavar fundo, em volta da raiz, bem fundo, para poder passar por baixo dela, para poder arrancar. E ela não sai fácil, não. Mas se for um matinho pequeno, com uma raizinha pequena, você não arranca fácil? Arranca. Mas vai tirar o capim na valha com a mão para ver o que acontece. Então, não deixa esse troço crescer e enraizar, não. Porque senão fica muito mais difícil você arrancar. E a gente vê depois as consequências. A mão fica toda cortada pelo capim na valha. Né? Quem já andou pelo mato, quando a gente era criança, andava pelo mato, quando saía do mato, estava com as pernas todas cortadas pelo capim, que aquilo corta mesmo, né? Era um horror. Aquele era um horror. Então, né? Vamos tomar cuidado com essas coisas. Bem, meus irmãos, mais uma vez, porque pode ser que tenha alguém que não estivesse aí, mãos unidas, hein? Todo dia uma leitura de uma página e vamos orar pelos espíritos muito sofredores. Pedido de Ivone do Amaral Pereira. Não esqueçamos, isso faz um bem muito grande. Primeiro para a gente. Sempre primeiro para a gente. Depois para eles. Vamos trabalhar junto com Jesus.
Não é tão difícil assim, 3 minutinhos. Um para ler, um para refletir, um para fazer a prece. Bem, vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Deixa eu só parar aqui.